Olá, quarto ano, como é que foi o feriado de vocês? Espero que tenha corrido tudo bem. Então, hoje nós vamos finalizar, ou seja, terminar a 28ª semana. Amanhã a gente já tem uma outra apostila nova, né? Então, hoje nós estamos aqui no dia 13, quarta-feira, 13 de outubro, certo? Sendo assim, nós temos a nossa aula 4, né? Porque nós tivemos o feriado aí, com ciências no livro, ciências e língua portuguesa impressa. Então, aqui em ciências nós vamos continuar vendo sobre os biomas, né? A última parte dos biomas que faltava falar sobre o Pantanal. Então, o Pantanal ele vai pegar ali o pedaço do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E ele é um bioma interessante porque ele está na divisa, né? Ele pega fronteira, contato com outros biomas, né? Ele faz fronteira com a floresta amazônica, com a Mata Atlântica e o Cerrado. Por isso que ele tem alguns animais que pertencem tanto a esses outros biomas quanto ao Pantanal, entendeu? Tem alguns animais que fazem parte tanto do Pantanal quanto da floresta amazônica, da Mata Atlântica e do Cerrado, por conta deles fazerem a divisa com esses biomas, né? Então ele cobre aí 1,7%, né, do nosso território brasileiro e ele é considerado assim uma das maiores extensões úmidas, né? Ou seja, ele é um local muito molhado quase que o ano todo. Então ele tem duas épocas principais, que é a época de chuva, né? E a época da vazante, que significa o quê? Que é a época da seca, né? A vazante é quando as águas elas começam a diminuir e elas recuam, né? A gente fala que tem um recuo, elas voltam para os lagos e lagoas, e diferente da cheia, que a cheia ela simplesmente inunda boa parte do Pantanal, como vocês podem estar vendo aí, ó, tá vendo? Essa figura aí é do Pantanal na época de cheia, tá vendo? Bastante parte dela tá o quê? Alagada. Então as chuvas na época de chuva lá alaga muito, muito, muito mesmo. Mas assim, boa parte do território do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então vocês estão vendo aí outras fotos, né? Em épocas diferentes. Aí nós já temos o quê? A época da vazante, né? A época do período de seca. Aqui no caso a primeira figura da vazante, onde a água está recuando para os lagos. Tá vendo? Várias formações de lagos e lagoas. E do outro mostrando aquele território que antes estava alagado, né? Agora você vê grama, você vê terra, né? Você vê o campo. Então são duas épocas principais no Pantanal. Você vai ter uma época de muita chuva de alagamento, né? E uma época em que está a vazante. A água vai recuar para os lagos e lagoas, certo? Formando um tempo mais seco. Na parte onde estava alagada, ela some aquela água, né? E ela vai parar só nos lagos e lagoas. Então aí nós temos aqui, então, isso é chamado de o ciclo das águas do Pantanal. Tá? Por que ciclo? Porque é uma coisa que se repete. Vem a época de cheia, alaga tudo, aí depois vem a época da seca, né? Aí acontece a vazante, que a água vai retornar para os lagos e rios e vai deixar aquela parte que estava alagada totalmente seca, certo? E aí depois começa tudo de novo, vem a época de cheia de novo. Então vira um ciclo, um vai e vem das águas, que a gente chama de ciclo das águas do Pantanal. Então é um lugar muito úmido, né? Por isso que a gente fala que é uma das maiores extensões úmidas que a gente vai encontrar aqui no Brasil. Então, no período de cheia, nós temos uma paisagem bem alagada, como vocês podem ver, né? Aí o rapaz da foto, precisando até para se conduzir de um lugar ao outro, ele precisa de canoa, né? Ele precisa arrumar algum transporte que vá pelos rios por conta de lugares assim que estão alagados. Que antes, na seca, você pode andar naturalmente nesses lugares. Mas quando está alagado, na época de cheia, há necessidade de transporte, né? Como de canoas, por exemplo, que é muito utilizado lá nessa época. Já no período de vazante, ó, você já vê o quê? Já você vê que vem outros tipos de animais aí, porque eles não iam estar aí por conta do alagamento, né? E aí nessa época você vê grama, você vê um campo mais aberto, mais seco. Mas também aí a parte que fica mais seca acaba obrigando os animais a terem que ir para procurar água para onde ela recuou, né? Para os lagos e lagoas. E aí eles acabam fazendo assim, como se fosse uma migração de um lugar ao outro. Então aí está mostrando para vocês outros locais, né? Falando sobre a questão dos campos que ficam secos, né? E também a questão das árvores na época seca, elas perdem bastante folhas. E diferente das árvores que perdem bastante folhas, né? Os ipês começam a florir nessa época da seca aí, ó, tá vendo?
como mostra na figura. Aí você também vê a diversidade de aves, né? Isso é bem legal, porque no Pantanal, uma das coisas que é muito assim falada é a questão da quantidade de aves que ela tem, diferenciadas assim e bonitas mesmo, né? É uma riqueza de animais em geral, mas as aves são assim de forma grandiosa na parte do Pantanal, muito bonito mesmo. Então ali é um local que você vai ver muito turismo, né? Muitas pessoas visitando esses locais aí, certo? Esse aí, no caso, esse pássaro é o tuiuiu. Ele é como se fosse o símbolo do Pantanal, certo? É um dos principais símbolos do Pantanal. Aqui nós temos aqui mais um outro animal, né? Que é a onça-pintada, e que aí você vai falar, mas ela também tem lá na floresta amazônica, né? Pois é, mas é o que a gente estava falando. Alguns animais vão ter também em outros biomas que fazem fronteira com o Pantanal. Isso é muito interessante. Aí tem uma questãozinha que você não precisa responder, só para pensar, né, na questão do turismo, né? Como ali tem muito turismo, muitas pessoas vão visitar porque o lugar é muito bonito, né? O que você acha, na sua opinião, que os turistas devem fazer no comportamento deles, né, para colaborar com a preservação deste bioma, né? Assim como qualquer outro bioma que for visitar. Então, com certeza ele tem que cuidar desse lugar, não sujar, né? O que ele levar para esse local, ele não deixar lá, né? Tem que cuidar mesmo, a questão do lixo, cuidado com queimadas, essas coisas. Então, assim, são práticas que qualquer turista tem que ter, eu acredito que em todos os biomas, né? Para cuidar e preservar. Porque você viu que em todos os biomas que a gente falou, há o perigo do quê? Sempre do desmatamento, das queimadas, né? Da caça aos animais que já estão assim até ameaçados de extinção, certo? Ou em época errada. Então, assim, todas essas questões devem ser respeitadas, né? Por qualquer pessoa que vá fazer turismo ou que vá trabalhar, visitar esses locais, certo? Então, nessa parte do livro hoje a gente vai fazer só a parte da leitura mesmo, né? E depois, na próxima semana, a gente mexe com a parte das atividades, ok? E continuando as nossas atividades, agora na parte impressa, né? A nossa aula 4 é de ciências também e continua falando sobre os biomas. Já que a gente está terminando ali no livro a última parte sobre os biomas, aqui você vai fazer o quê? Vamos falar um pouco de todos nessa tarefa através da pintura. Você vai poder usar o seu livro para te ajudar. Especificamente, lá na página 45, quando começou a falar sobre os biomas, tem um mapa bem parecido com esse daí, certo? Dividido as cores. Você não precisa pintar exatamente daquelas cores, pode escolher outras cores. Mas ele vai te ajudar a ver as divisões, né, dos biomas certinho, com os nomes, para te ajudar a fazer a tarefa, tá? Na página 45. Lá no início, quando a gente começou a falar sobre os biomas. Mas basicamente é para fazer o quê? Você vai usar o livro de ciência para te ajudar, né? E pintar cada bioma de uma cor. Depois você vai preencher a legenda, tá? Tem que preencher a legenda, escrevendo os nomes dos biomas de acordo com os números e as cores que você usou, tá? Então, você vai estar aqui, ó, tá vendo? Ó, essa número 1, por exemplo, esse espaço aí, você já sabe onde está o nosso estado, que é a floresta amazônica, certo? Então, você vai lá onde está o número 1, aqui, ó, vai colocar o nome desse bioma ali que você pintou, certo? E onde está o número 1, tem que estar pintado da cor que você pintou. Por exemplo, vamos supor que você pintou aqui a questão da floresta amazônica de azul, né? Então você veio aqui, né, pintou de azul toda a floresta amazônica, certo? Quando você vir aqui na legenda, você vai ter que fazer a pintura aqui desse quadradinho de azul e escrever aqui floresta amazônica para identificar o que foi ali no mapa, certo? Essa é a atividade do bioma aqui, dos biomas, na verdade, né? Todos eles você vai pintar de cada cor, pintar ali na legenda onde está o numeral certinho, de acordo com a pintura também lá no mapa, e fazer o escrito de qual é a identificação, né, do nome desses biomas. Depois você tem aqui língua portuguesa, que é a hora de leitura, certo? Você tem aí um livro, Sopa de Pedras, da Ana Maria Machado, que conta mais uma história lá do o Malas Artes, lembra dele? Aquele que nós fizemos uma leitura no livro de português, né? Que ele gostava de enganar as pessoas. É bem interessante a história, leia com atenção, pratique a leitura
e me mande aí uma leitura sua de alguma parte, ok? Bom, por hoje é só e até a próxima.